Olá, amigos do Sim Não na Web, estamos de volta em mais uma edição do programa que fala um pouco sobre os bastidores da política no estado do Amazonas. Newton Corrêa, e hoje a gente continua a tratar da resolução 72, que trata exatamente da alíquota única para produtos importados no ICMS, né? Me parece que isso gerou uma crise aí entre os políticos e os empresários que está complicando a situação. Está complicando no momento que não deveria complicar, no momento que já deveria estar resolvido. Por quê, Álvaro? Essa matéria já deveria ter sido votada na quinta-feira. Inclusive estava encaminhado para ser votada na quarta, não foi votado, mas apresentado o adiamento e está prestes a ser decidida na próxima terça-feira com o selo de urgência. E aí não tem mais tempo de bater boca sobre a matéria. Dá para perceber que há uma tensão entre os líderes empresariais e o senador Eduardo Braga, que foi o autor do substitutivo que acabou gerando esse descontentamento por parte da classe empresarial. Existe um argumento por parte do governador, do senador Eduardo Braga, de que não afeta a Zona Franca de Manaus, de que é excelente a resolução 72 para a Zona Franca, para o Polo Industrial de Manaus. O entendimento dos empresários é de que não existe esse benefício e que o polo industrial sai perdendo. Bom, é óbvio que isso, Newton, são discursos extremamente em direções opostas, né? Quando, na verdade, a gente até falou isso aqui ontem, né? O primeiro discurso, inclusive, o único que está mantendo, digamos assim, esse discurso é o próprio senador Eduardo Braga, que desde o início defende que isso há um benefício, né, à indústria do estado do Amazonas. E a gente falava exatamente do atraso dos empresários em tratar da questão, né, no âmbito político, da sintonia entre as partes. Eu acho que a gente precisa falar dos dois lados. Se por um lado há uma queixa, se por outro lado há uma dúvida, portanto não houve sintonia, houve um ruído na comunicação no setor em que não se pode brincar, que é o setor da Zona Franca de Manaus, é o Polo Industrial de Manaus. E agora, Nilton? Qualquer vírgula em qualquer regra do jogo da política industrial do país significa milhares de empregos, significa queda na arrecadação, ou aumento da arrecadação, ou aumento no número de empregos. Ou seja, há uma influência direta. Há uma influência direta. O que se quer com isso? O senador Eduardo Braga acredita que o substitutivo é benéfico, mas acontece que para os empresários a alteração, quando inclui, quando não faz quando ele não é taxativo de que se trata apenas da tributação de 4% para produtos acabados, produtos importados acabados, sem nenhum subterfúgio, essa que é a grande queixa. Você abre um leque ali para questionamentos, né? Você abre um leque de questionamento quando você estabelece a regra, 4% sobre importados. O que eles querem que se restabeleça? A redação inicial proposta pelo senador Romero Jucá. Qual é a proposta? É que seja a tributação para os importados acabados e ponto final. O senador Eduardo Braga, a assessoria dele, eu conversei ontem. Ele diz que é basicamente a mesma coisa, né? Que não há alteração, que é uma questão de preciosismo. Ou seja, está querendo dizer que, na verdade, é a mesma coisa. Só que a gente sabe que no âmbito dos tribunais, qualquer indústria e qualquer estado, por exemplo, vai lá e vai questionar isso. Não dá para a gente, como leigo na matéria, discutir o mérito desta questão. Mas o debate político, não há, como eu disse, tempo mais de bater boca. É preciso agora, nós estamos praticamente há 2 dias, só vamos ter o domingo, aliás, hoje o sábado, amanhã o domingo e a segunda-feira. Terça-feira vai a votação. O senador Eduardo Braga está viajando. Os empresários, evidentemente, não estão articulados no fim de semana para discutir. Então só tem a segunda-feira para sentar, decidir. Senador Eduardo Braga tem um estudo encomendado para tratar desse assunto na segunda-feira. Então eu creio que na segunda-feira é o momento de se discutir e encontrar uma sintonia acerca
do debate sobre a matéria. E que fique a lição de que é preciso tomar a resolução Sintonia, né? 72 como um exemplo de que é preciso atuar conjuntamente. Parece que todo mundo está divorciado, dormindo de costas um para o outro. Bom, agora o que me parece claro aí é que a ideia do senador não é mudar nada, né? Quer dizer, e os empresários querem mudar, né? Vai ter que ter um exercício de convencimento aí. Mas eu sinto por parte da assessoria especializada do senador Eduardo Braga que há sim uma tendência dele alterar. Quando eles admitem que, por exemplo, poderão apresentar uma emenda em plenário e ainda há tempo para fazer isso. Então há esse caminho. Eles estão sinalizando de que o senador pode, de repente, ter um outro entendimento ou apresentar um outro remédio. Qual seria esse remédio, Álvaro? Apresentar um encaminhamento, por exemplo, para o Conselho Nacional de Secretários da Fazenda, o CONFAZ, que pode, de repente, criar uma regra específica sobre esse tema. Estabelece uma regra geral a partir da resolução 072 e, com uma decisão do CONFAZ, você estabelece uma política específica, o que vai esbarrar num conflito com os estados. Tem jeito. E aí, é essa discussão que tem que ser feita lá na segunda-feira. Se não decidir lá na comissão, lá no Senado, muito dificilmente você consegue convencer cada estado, porque também eles vão perder, né? Quer dizer, a Zona Franca já é uma vantagem, né? Em cima deles. Já é uma excepcionalidade. Então é complicado para eles ter que abrir mão de uma coisa, de um direito que eles estão ganhando ali. É complicado. Bom, Newton, agora falando um pouco sobre... Mudando um pouco o foco dessa nossa discussão, falar um pouco sobre eleições, né? A gente falava aqui das movimentações e desenhava um pouco o perfil dessa eleição, quando a gente falava da possível reunião em São Paulo, onde os prefeitos teriam conversado para acertar uma candidatura. Depois falamos desse retorno dele à publicidade através dos partidos políticos, mas parece que agora já existe uma outra informação caminhando aí também, né? Tem uma informação, eu tive ontem com uma pessoa bastante próxima do governador Omar Aziz e ele me revelou que lhe foi solicitado uma pesquisa nos tribunais de justiça do país, não apenas o Tribunal de Justiça do Amazonas, mas Tribunal do Trabalho, Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, STJ, Supremo, enfim, fazer um pente fino sobre eventuais processos respondidos pelo deputado estadual Marcos Rota. Ou seja, quem é Marcos Rota na história? É aquele político, digamos assim, deputado estadual, vice-presidente da Assembleia, que está aí figurando entre os cotados, como o possível consenso, digamos assim. Vamos admitir, por exemplo, que é o nome do PMDB para uma eventual disputa do partido à Prefeitura de Manaus, ou seja, já estão cuidando da casa. Com certeza. É isso aí, o Sinão na Web vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência. A gente volta numa próxima edição. Não esqueça de acessar o www.acritica.com para notícias em tempo real. Um abraço, gente!